Bom dia, gente. Então, nós vamos começar a explicar o Reino Monera. Tá aí os slides, né, que vocês darem uma olhada. Alguns links para estudo, o Khan Academy e o Biotecnológico. São dois sites muito bons, com a matéria completa para vocês lerem aí depois, porque os slides estão bem sucintos. Bom, quando a gente fala do Reino Monera, quem são os representantes desse reino? Que características que esses indivíduos têm? Então, entre as características gerais desses indivíduos, nós podemos dizer que eles são unicelulares. Cada indivíduo tem o corpo formado por uma única célula, ou seja, o corpo é a própria célula. Como a gente observa nessas imagens aí, o indivíduo unicelular é único, o nome já fala. Eles são procariontes, ou seja, suas células são muito simples e não têm organizado. O material genético fica disperso no citoplasma. As bactérias elas são autótrofas ou heterótrofas. Mais adiante, nos próximos slides, a gente vai estar explicando a diferença entre uma e outra. Eu falei as bactérias, por quê? Porque os representantes desse reino são as bactérias e as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis ou cianofícias. Aqui nós temos uma célula bacteriana. A célula bacteriana é uma célula extremamente simples, formada basicamente pela parede celular, como vocês estão vendo aí, a membrana externa, que confere uma forma definida para a célula bacteriana e resistência. Mais internamente vem a membrana plasmática, como toda célula tem, né? Membrana plasmática. No interior da membrana, preenchendo toda a célula, a gente tem o citoplasma e dentro do citoplasma nós encontramos aí os ribossomos e o nucleóide, ou seja, o material genético que fica dissolvido no citoplasma, disperso no citoplasma. Não tem um núcleo, não tem uma membrana nuclear para envolver esse material genético. E aqui a gente vai falar um pouquinho das formas das bactérias. As bactérias elas são classificadas em quatro formas básicas. Nós temos aí os cocos, os bacilos, os espirilos e os vibriões. Então, os cocos são as bactérias que são arredondadas, têm formas de bolas, né? E a gente pode dizer que elas se agrupam, porque as bactérias elas estão sempre associadas formando colônias, né? Reunião de indivíduos da mesma espécie que permanece unido fisicamente. Então, nós temos aí os streptococcus, que são os cocos formando cordões. Nós temos aí os diplococos, que são os cocos que se agrupam de 2 em 2. As tétrades, que são os cocos que se agrupam de 4 em 4. A gente tem também a sarcina, que são os cocos que se agrupam formando cubos. E os estafilococos, que são cocos que se agrupam formando cachos semelhantes a cachos de uvas. Quando a gente vai lá para os bacilos, são as bactérias em forma de bastões, bastonetes, né? Então a gente tem aí, como elas vivem em colônia, uma colônia de bacilos, nós podemos chamar de streptobacilos, quando eles se agrupam formando cordões. O vibrião, que são as bactérias em forma de vírgula. Os espirilos e espiroquetas são as bactérias que têm forma de molinha ou espiral. Aqui tem algumas doenças que podem ser causadas por essas formas de bactérias que a gente acabou de falar. Então, os cocos, né, as bactérias arredondadas. Entre os exemplos de cocos, nós citamos aí os Staphylococcus aureus, que são bactérias muito comuns que causam infecções na pele, infecções de garganta, pneumonia, endocardite, infecções nas membranas do coração, né, a endocardite, entre outras infecções. Nós temos aí os espirilos, entre eles nós temos o treponema paládio, que causa uma doença sexualmente transmissível conhecida como sífilis. Depois vem os bacilos. O exemplo é o Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, uma doença preocupante, é uma doença que precisa ser tratada de imediato, assim que a pessoa recebe o diagnóstico, porque ela pode matar, uma doença grave, né? E a gente tem também o vibrião coléreo,
ou vibrio colérico, que causa a cólera, uma doença que é adquirida quando se ingere, né, água contaminada por esses tipos de bactérias aí, pelos vibriões. Normalmente água de rio, água de mar, frutos do mar, é muito comum, pode estar contaminada e a pessoa pode adquirir a cólera comendo frutos do mar que esteja contaminado com o vibrião. E aqui, como nós falamos lá no início, a nutrição das bactérias. Como eu falei, as bactérias podem ser autotróficas ou autótrofas, aquelas que são capazes de produzir seu próprio alimento, e elas obtêm átomos de carbono a partir do gás carbônico. Elas podem ser fotossintetizantes, como as plantas realizarem a fotossíntese. Nesse caso, elas utilizam a luz como fonte de energia, e elas podem ser quimiosintetizantes, que elas obtêm a energia de reações inorgânicas que acontecem no meio ambiente, que posteriormente nós vamos falar sobre elas. Nós temos aí as bactérias heterotróficas ou heterótrofas, são aquelas que não são capazes de produzir seu próprio alimento, dependendo de outras fontes. Então, nós temos os exemplos das bactérias saprofágicas, são aquelas que decompõem cadáveres, fezes, vivem em fezes, partes descartadas de seres vivos. Nós temos aí as bactérias parasitas, que são aquelas que se alimentam de tecido corporal dos seres vivos. Então, essas bactérias são aquelas que causam doenças para os seres vivos, né? Como nós falamos lá da sífilis, né? Da pneumonia, da tuberculose. E a gente tem aí também, lembrando, voltando aqui nas bactérias saprofágicas, são aquelas que também são importantes na reciclagem da matéria orgânica morta. São as bactérias que vivem no meio ambiente fazendo a limpeza, funcionando como verdadeiros garis, fazendo a limpeza, né, do meio ambiente, decompondo restos mortais dos seres vivos. E as bactérias heterotróficas, elas ainda podem ser aeróbicas, quando elas dependem do oxigênio para sobreviver, então elas realizam a respiração celular. Nós temos as anaeróbicas, que são as bactérias que não precisam necessariamente do oxigênio para sobreviver. As anaeróbicas facultativas precisam ou não, elas podem tanto realizar a respiração celular como a fermentação. E as anaeróbicas obrigatórias são aquelas que realizam apenas a fermentação, elas não dependem do oxigênio para sobreviver, apenas do gás carbônico e outras fontes. E posteriormente a gente vai estar falando mais desses processos aí, né, principalmente do processo de fermentação, que é uma aula que a gente vai fazer no laboratório para vocês estarem participando. Vocês podem estar fazendo em casa também.